Bom, mais uma live do Grupo do Olho do Dono. É um prazer agora discutir um outro assunto diferente, um assunto levantado por um dos participantes, que vai mostrar para a gente qual é a questão para a gente poder debater. Então, boa noite, Michele, boa noite, Benê, boa noite, Alisson. Quer falar rapidinho, Michele? Atualmente. Está falhando no teu microfone, Michele, eu acho. Melhorou agora um pouco? Melhorou. Tá, então. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Michele, tá? Eu sou empresária aqui no Rio de Janeiro, tenho uma empresa restaurante e pizzaria. Benex? Olá, boa noite. O meu nome é Benedito Cavalcante. Eu estou já há 5 anos empreendendo e o meu negócio é consultoria, mentoria e treinamento. E eu sou Marcelo Coleoni, também tenho uma empresa. Eu sigo muito, eu e o Benê, a gente está praticamente no mesmo ramo, viemos do mesmo lugar e estamos indo para o mesmo lugar, né? Estamos bem alinhados. Então, tem uma empresa de gestão, de capacitação e gestão de estratégia sustentável de empresas e liderança. E aí, o nosso convidado especial hoje, o Alisson, você se apresenta, fala o que você tem de segmento de mercado e já começa com a sua questão para a gente começar a debater. Pode ser, Alisson? Legal. Beleza, gente. Meu nome é Alisson, né? Hoje eu estou atuando como cofundador numa empresa de soluções em Libras, a língua brasileira de sinais. A gente está atuando em 3 vertentes, né? Cursos presenciais de Libras, cursos online e prestação de serviços para B2B. E a dúvida que a gente levantou, pessoal, lá na comunidade, né? É com relação a crescimento versus investimento inicial, né? O que a gente percebe? Tem 2 formas de você iniciar uma empresa ou um empreendimento. Do zero, investindo um pouco capital, começando de forma bastante otimizada e crescendo aos poucos, ou já montando ali um time, uma equipe, já com estrutura, e mesmo que no começo você queime dinheiro, né? Tem aquela curva de aprendizado, mas depois, a hora que a chave vira, o negócio fica exponencial. Então, a questão é o que vale a pena, né? E se... É lógico, o cara que não tem dinheiro, ele vai ter que começar pequeno, mas e se o cara tiver dinheiro, vale a pena ele começar com estrutura ou vale a pena ele começar dando um passo de cada vez, só ele fazendo tudo? Como que funciona essa questão? Uma boa pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É bem complexo. Acho que a primeira questão, lógico, se você tiver dinheiro para investir, para acelerar, as startups, a tecnologia viabiliza isso, né? Se você tem uma empresa voltada à tecnologia, isso é fato. Você consegue alavancar muito rapidamente, desde que o negócio seja validado primeiro. O primeiro grande risco que a gente tem, né? A primeira barreira é a validação da hipótese do negócio. O negócio é viável, tudo bem, ele é rentável, ele é promissor, ok. A partir daí, aí vale a pena os investimentos. Se a gente estudasse os investimentos das empresas, eles têm estágios de investimento. Então, o primeiro investimento, a primeira alavancagem que você dá é para acelerar o negócio, para pulverizar, viabilizar ele, estudar a viabilidade dele, para depois colocar mais investimentos. Teoricamente, a gente não para nunca, né? Se você pensar numa empresa startup, a startup é uma empresa que inova. E se ela parar no tempo, ela sai do mercado rapidamente. Então, o processo de investimento, ele é cíclico, né? Ele é contínuo. Você vai, é como se fosse um gráfico, né? A hora que começa a baixar, você faz ele subir de novo. Você alavanca ele de novo. E você vai fazendo essas curvas de alavancagem. Eu vejo isso que eu falei muito com o Rodolfo da leiturinha, né? A leiturinha aconteceu muito isso, né? De você alavancar continuamente o processo para poder assegurar. Hoje é o maior clube de assinatura do Brasil, 210 mil assinantes. É bastante gente. Eu lembro que tinha 10 mil. Oi. Olá. Boa noite, Regiane. Tudo bem?
bem. Jardim. Não atraso. Imagina. É uma justificativa muito boa de celular. Acho que a leiturinha é um grande exemplo, né, Marcelo? Porque eu não sei como que eles começaram. Começou ele sozinho, e depois a esposa, depois a irmã, e foi crescendo. Não, ele já montou um time, alugou um galpão, já começou. Você conhece? Ele teve um processo agressivo da história dele que eu lembro, que ele contou uma vez. Acho que ele contou até no clube, não lembro se que a gente foi lá. Ele falou assim, teve um momento, ele estava voltando de São Paulo de uma reunião, a história é essa, né? E começou a pensar em função da filha, uma dor que tinha de leitura para criança, investiu isso, e aí ele achou um modelo de negócio, falou, vamos fazer um clube de assinatura, com curadoria, não sei o quê. Ele colocou alguns elementos lá, não sei quais foram as pessoas chaves. Uma de tecnologia, ele é marketing muito forte, e uma de curadoria de conteúdo. Porque é muito, muito sensível, né? A idade da criança, o aprendizado, então tem que ter uma curadoria. Então é muito, muito específico para o nicho dele. Mas para o seu, é a mesma coisa. O que é básico para você funcionar? Né? O que é o elementar para você funcionar, para começar a acelerar? A questão é, dinheiro, vale a pena você olhar para as empresas que estão nesse mercado de captação de recurso, para ver como é que são as rodadas. A primeira rodada, que é o early stage, se não me engano que chama. O estágio inicial de uma startup é um processo para você alavancar. E depois você vai fomentando. Existe um processo agora que chama CapTable, já viu? Não. CapTable é da Startse, eles criaram uma banca de captação de recursos para startup, mas para pessoa física. Você não precisa ter uma empresa de investimento a investir nas startups, como é o tradicional a gente vê, né? Você vai numa aceleradora, você vê as empresas que investem, mas que elas foram idealizadas para investir em outras empresas. Eles abriram isso, então tem empresas de todo segmento. Vale a pena dar uma olhada para ver o quanto investir. É sensível? É garantido? Não. Não tem como falar, se eu colocar 5 pessoas chaves aqui e batalhar um ano, pode ser que dê certo. Porque se você olhar quantas startups nascem, quantas realmente vingam. Né? Eu acho que você comentou aí sobre, primeiro precisa existir a validação do negócio, eu achei bem pertinente, porque, assim, começar com uma estrutura ideal ou gigante, sem ter validado o negócio, pode ser um erro enorme, né? É um erro enorme, né? Mas uma vez que você já validou, eu acho que não tem porquê você não investir e não assumir um pouco mais de risco, né? Em prol do crescimento, em prol de não ficar estagnado. E aquilo que a gente estava conversando também, porque senão os sócios ficam muito no operacional e deixam de pensar no modelo de negócio, né? Em ações que geram dinheiro, que geram caixa de verdade. Então, eu me vejo, por exemplo, muito atualizando planilha de controle. Então, se você me perguntar hoje, o caixa está controlado, nosso AR, nosso AP, as notas fiscais para contabilidade, tudo organizadinho, mas esse tempo que eu estou organizando as coisas, eu poderia estar fechando negócios, né? Pensando qual que é o próximo passo da empresa, para onde que a gente vai. Só que são coisas que eu não posso deixar de fazer. Como que eu deixo a minha conta, meu caixa sem olhar? Imagina, aí chega um belo dia e não tem dinheiro para pagar as contas. Então, assim, são rotinas que te pegam tempo, e ao mesmo tempo você está num ponto que você não tem suficiente para contratar novas pessoas, mas também está um ponto, você chega ali num momento da tua empresa que você não tem condições de contratar ainda, mas já começou a esbarrar na própria limitação, né, de tempo, de organização, de tudo mais. Faz sentido. Faz total sentido. Você se preparar na estrutura da organização. Eu só ia fazer uma brincadeira. Se o AP e o AR não estivesse funcionando na tua área, aí a gente ia brigar feio, viu? Tá bem na área, pô. Ela a fio com isso, se não arrumar... Então, cobrança, Coleone, nunca achei que ia ser útil. O cara venceu o boleto ali, eu já estou no pé já. O risco sempre existe, vai existir.
Primeira coisa, então, o negócio está viável. Ok, beleza. Então, você validou o negócio, tem potencial para o mercado. Tem. Segundo, onde você quer chegar com ele? Para onde você quer chegar com ele? Até onde você quer chegar? Não precisa falar lá na frente, mas agora, qual é o próximo passo do negócio? Tá claro para você? Tá bem claro. Bom, e aí você começa a ver, é risco, não tenho dúvida, qualquer negócio que a gente tem, seja um novo ou velho, ou um tradicional, tudo que você faz de diferente é um risco de dar certo ou não. São hipóteses, tá? Se você estude, são hipóteses. É engraçado que, assim, né, na semana que eu coloquei a pergunta, né, lá na comunidade, a Regiane comentou e tal, na mesma semana eu sigo o Flávio Augusto, né, eu tenho ele como meu mentor online, ele nem sabe que eu existo, mas eu vejo tudo que ele posta, cara, então já li os livros dele e tal. E nessa mesma semana ele postou exatamente 3 publicações relacionadas a isso, e muito veio ao encontro da nossa necessidade. E aí ele sugeriu uma estrutura lá, e falou, gente, escola é dividida em 4 áreas, que ele falou que é administrativo, conteúdo e produto, a terceira é atendimento e suporte, e a quarta é vendas. E ele falou assim que para cada área dessa tem que ter um gerente. Os sócios, geralmente, são 2, um assume a área de vendas e o outro a área de administrativa. E aí você contrata um sócio para conteúdo e produto, e um sócio não, um funcionário para um gerente para conteúdo e produto e um gerente para suporte e atendimento. Hoje, o meu sócio faz muito bem o papel de conteúdo e produto, porque eles são intérpretes de Libras, e eu faço muito bem a parte administrativa. Então, quais as áreas que a gente está a pé, vamos dizer assim, que nem eu nem meu sócio tem perfil? Vendas, eu sinto muito falta de uma venda ativa, de catar o telefone, ligar para as empresas, oferecer o serviço. E a parte de suporte a gente acaba dividindo entre nós dois e tal, um ajuda o outro. Mas vendas eu vejo que é um gargalo, e é um gargalo de crescimento, né? Você ter esse perfil vendedor não é fácil, porque assim, você arruma desculpa. Hoje a demanda vem para a gente, automático, sem a gente ir atrás. É lógico que a gente divulga conteúdo, nas redes sociais a gente tem página, tudo tem. Mas hoje nossa demanda é 100% passiva. Os clientes vêm atrás. Imagina se a gente estivesse indo atrás deles, o quanto que a nossa receita não ia estar aumentando. Então, hoje, assim, o próximo passo que você perguntou seria essa parte de vendas. Eu preciso de uma pessoa que venda na empresa. E tecnologia, tem? Tecnologia, então, é que assim, como a gente faz a parte de cursos presenciais e online, a nossa estrutura hoje está muito voltada como se fosse uma agência de marketing digital. Então, quais profissionais que a gente precisaria hoje? Seriam esses, designer, web designer, gestor de tráfego, um copywriter, né, que são áreas do mercado digital. Então, assim, tecnologia, ele entraria cada um desses profissionais na sua área. Eu não tenho uma pessoa geral de tecnologia, um sítio. O que o pessoal prega no mercado é você ter 3 pontos-chave: a operação, o marketing e a tecnologia. Isso é a prática de mercado. Se você tem essas 3 pessoas capacitadas, gabaritadas, você já está com meio caminho andado, porque a tecnologia, você vai ter demanda da tecnologia. Então, o atraso na tecnologia pode impactar o teu crescimento, né? A barreira da tecnologia. Você vai em qualquer programa do Shark Tank, essas coisas, você vê que eles perguntam: quem é o cara de tecnologia? Quem é o cara de negócio? Quem é o cara do marketing? Esses 3 caras são fundamentais. E, preferencialmente, sócios. Que é o que o pessoal prega. Quem é? Porque você não pode, de repente, tentar... O mercado, por exemplo, o mercado de tecnologia, está muito sensível hoje. As pessoas lá de fora estão contratando os brasileiros. Porque tem um apagão no mundo inteiro em função da tecnologia. De pessoas para trabalhar com tecnologia. Então, quem tem capacitação hoje está super valorizado. E aí, como é que você segura um cara desse? Entendeu?
Qualquer pesquisa que você faz, você vê que as pessoas estão trabalhando tudo fora e de home office ainda. Estão prestando serviço para fora do país, mas daqui do Brasil também, não tem problema. Não tem mais barreira. Então fica mais complexo, né? Porque não tem um custo de deslocamento da pessoa lá para outro país, que vai custar para a empresa, não. Aqui. Exato, vendo em dólar, né? Então, pensa, assim, olhando para o teu negócio. Eu sei como é que ele funciona, a gente já falou muito sobre ele, a questão da Libra é uma questão essencial para as pessoas. A gente sabe que é um mercado muito carente e que é super importante entrar nesse segmento. É um segmento bem específico, mas que tem uma responsabilidade social e legal forte, né? Porque a legislação também ajuda a suprir essa necessidade, essa demanda que vem do mercado. Sim. Certo? Então, o negócio ele é viável, ok? Investir, vender mais. Se você tiver um produto pronto, onde você não tem risco de ajustar ele para a demanda, vai embora, investe em vendas. Se a tua demanda não é tecnológica para crescer hoje, vendas. Não tenho dúvida. O produto já está rodando. Só vou vender mais. Se a plataforma suporta, vai embora. Ele tem escala, né? Ele não aumenta o meu custo eu aumentar minhas vendas, né? Porque hoje o curso principal que mais gera caixa para a gente é o online. Então, independente do número de alunos que eu coloque lá, não aumenta o meu custo nem minha despesa. Aumenta a despesa de publicidade, né? Para vender curso online eu tenho que anunciar, mas fora a despesa de publicidade que ela dá ROI positivo, não tem outro custo. Assim. Tem atendimento, mas não vai aumentar tanto o meu atendimento, porque hoje as plataformas de curso online são muito otimizadas já. Elas já não dão muito problema, elas já mapearam os problemas, né? Já passaram os perrengues lá, então hoje a plataforma em si já está muito redonda para o cliente final. Então a gente, suporte nesse sentido é raro ter, né? É lógico que eu tenho muito trabalho de suporte quando eu faço, por exemplo, tento puxar os cursos presenciais de Libras, ele gera mais demanda de suporte, ou quando eu crio novos métodos de pagamento para o cliente que a plataforma não contempla, por exemplo, o boleto, aí eu gero trabalho para mim, porque eu gero análise de crédito, eu gero cobrança, eu gero contas a receber, eu gero controle manual. Se eu fizer 100% pela plataforma, ela mesma gerencia isso tudo para mim. Uhum. Então, eu acho isso, Marcelo, eu acho que a parte que você comentou do cara de tecnologia, hoje em dia a gente está trabalhando com plataformas de terceiro e, assim, internamente, talvez, se a gente fosse criar um novo produto, uma nova vertente, igual a gente uma vez conversou sobre o aplicativo, né? Uhum. Ou e-commerce, que agora a gente mudou o contrato social para, além de vender serviço, poder vender produto também, já que a gente já tem uma audiência, né, que acompanha os conteúdos de Libras, a gente vai oferecer para essa audiência também produtos relacionados a Libras. Uhum. Então, talvez aí entraria um profissional de tecnologia para gerenciar e-commerce, para uma ferramenta, para essas questões. Mas eu acho que o foco hoje principal é vendas. Se a gente tivesse um cara sangue no olho em vendas para ligar, oferecer, porque hoje serviço a gente consegue terceirizar. Eu sou meio que um facilitador, né? Eu pego o serviço e eu terceirizo ele. Eu sou intermediário em serviços. Né? Uhum. Então dá para escalar bastante. A contratação é ver qual é o perfil de pessoas que você quer e buscar no mercado. Não tem segredo. Ver a capacitação que você precisa. Se a pessoa precisa ter um domínio técnico para poder suportar a venda, aí você vai qualificar na busca pela pessoa, mas é contratar. Cara. Eu acho que se você tem um produto, você quer acelerar a venda, vai te ajudar a ver outras possibilidades, tipo produtos associados ao público que usa a Libra, que você pode fazer o e-commerce, aí você investe em outros segmentos, mas hoje, para investir em segmentos diferentes é um risco maior. Se você já validou, tem um produto específico, a questão é acelerar com a venda. Não sei o que vocês acham, pessoal. Eu acho, a gente, voltando à raiz da pergunta, a pergunta raiz,
Depende muito do nicho, depende da curva que você falou, o negócio tem vários estágios, né? Então, eu acho que você, Alisson, pelo que você está falando, você já passou por vários deles, né? Então, você disse que começou doméstico mesmo, né? Era a família. Naquele momento, aquilo fazia sentido e dava conta, né? Mas, pelo que você está me dizendo, chegou no ponto que já não dá mais. Assim, hoje ele ainda é família, né? Meus sócios, é só nós três. Isso. Só que a gente está vendo que o negócio não está crescendo na velocidade que a gente gostaria, igual deu exemplo lá, né? Esses dias eu vi uma matéria que o Aweiser comprou a Conquer, acho que é Conquer o nome, uma escola que começou há 4 anos e hoje já está com 1 milhão de alunos. O que esses caras estão fazendo de diferente? É só time, é só contratar quem precisa. O cachorro é um número absurdo. Porque eu olho para o Libras A2, está certo que a gente tem 3 anos, né? E 2 desses anos, os 3 sócios trabalhavam. Então, o Libras A2 era um bico. Durante 2 anos, era uma coisa que a gente só fazia sábado, domingo, e olha lá. E só nesse ano, faz 1 ano, que eu estou full time e meus 2 sócios estão meio período. Então, assim, é cedo ainda para se comparar, mas quando eu olho uma escola que cresce 1 milhão de alunos em 3 anos, isso me fez questionar o que esses caras fizeram. Né? Essa que é a inquietação, qual que é o próximo passo? Porque assim, Benê, nunca foi objetivo ou sonho ter um negócio pequeno ou local, nunca. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu sempre gostei de pensar grande. Eu sou aquele sócio sonhador, que a hora que o meu sócio me põe no chão, fala, calma, né, que você enxerga lá na frente, aí, mas você tem que fazer o hoje é chato, né? O dia a dia do hoje é terrível, você já quer estar lá na frente. Então, assim, saber o caminho certo e o próximo passo, né? Porque a gente quer crescer, quer aumentar a quantidade de alunos no online, serviços, quer agora colocar a Libras Store para rodar. E aí que entrou essa questão, né? Se esse crescimento gradativo vale a pena ou vale a pena investir, correr risco e montar time? Mas nas duas opções são só formas diferentes, mas a estrada é uma só. Né? Vocês chegaram no limite do domínio. Né? Chegou certamente essa escola que está com 1 milhão, ele teve que investir no que era necessário para ele chegar nesse nível. Né? De repente, você ainda não está nesse nível. São segmentos diferentes, tá, Bene? Não é Libras, tá? Mas é só... Mas, como negócio, eles poderiam continuar pequenos. Né? Assim como o seu negócio de Libras é educação. Né? Então, você pode escalar e chegar a 1 milhão de alunos também. Teoricamente, não tem nada que lhe impeça. Né? O comentário que eu tinha era exatamente esse. Respondendo àquela pergunta, eu, por exemplo, o meu negócio, eu estou no estágio em que eu consigo dar conta de tudo. Uhum. Mas já estou começando a ter sinais de que eu preciso buscar expertise externa. Porque o meu tempo já está totalmente consumido, né? O expertise eu não disponho, até porque se eu for perder tempo buscando a expertise que eu não tenho, eu perco o foco no que eu consigo contribuir com mais valor. Uhum. Então, acho que não tem resposta certa, Alisson. Tem isso que você falou também, Beni. Às vezes não é só operacional. Eu também ainda dou conta de tudo que eu tenho para fazer e me sobra tempo. A questão é também a limitação do conhecimento, igual eu comentei do perfil de vendas que eu não tenho, né? E aí, por você não ter o perfil, você acaba criando desculpas. Na hora que você tem que vender, você fala, deixa eu ir lá atualizar o caixa. Você acaba criando outras coisas para fugir daquilo. Então, assim, operacional dá para fazer só nós 3? Dá. Tem espaço ainda? Tem. Mas e o conhecimento, né? E as outras expertises? Aí precisa começar a buscar fora. Uma alternativa levantada foi a questão de estagiário meio período.
Só que eu não sei o que eu bati. Eu bati, assim, com a questão de... Quando um estagiário procura um estágio, a principal coisa que ele procura é, primeiro, aprendizado, segundo, remuneração, e terceiro, para cumprir as horas de estágio que a faculdade exige, né? Como que eu contrato um profissional para cobrir um gap de expertise, de um conhecimento que eu não tenho, e esse cara vem para dentro do time, eu não vou saber ensinar ele, pelo contrário, ele que vai ter que ensinar, então aí não caracteriza estágio. Essa era uma pergunta que a gente estava interna. Então, assim, tem a possibilidade de estagiário, tem a possibilidade de contratar um auxiliar administrativo que faça tudo, né? A gente treine ele, mas são perguntas, né? Vou comentar, colocar uma fogueira, um negocinho, um pozinho nessa conversa aí. Hoje, qual que é o teu custo de aquisição de cliente? No online, na nossa assinatura, meu custo estava... Nossa, eu anotei isso aqui. Mais ou menos. Acho que era R$12, o Marcelo, não estou lembrando. R$12. Para você, então, teoricamente, para você ter 1 milhão de usuários, você tem que gastar 12 milhões. Não, deixa eu fazer uma conta mais certa aqui. Eu lembro que para ter 1.000 assinantes, eu tinha que gastar R$24 mil. Então, dá R$24 por assinante. Dividido por... R$24 mil dividido por 1.000, dá R$24 meu CAC. Então, R$24 é uma estimativa de CAC. Por que eu perguntei onde você quer chegar? Por exemplo, suponha que você tem 100 clientes hoje. Eu quero chegar a 1.000. Opa, 1.000 vezes 24. 24 mil. Não, eu quero chegar a 10 mil. Opa, eu vou ter um valor maior, 240 mil. Para gerar cliente, não o que eles vão gastar. O ticket médio é outra história. O ticket médio tem que ser maior que R$24, senão você está perdendo dinheiro, certo? Isso. Tudo bem? Então, por isso que eu perguntei, qual é o próximo passo? Porque se o próximo passo for 1.000, pô, 1.000 eu vou gastar R$24 mil. Se eu quero atingir 1.000 usuários em um ano, eu vou dividir esse 24 mil por 12, vou ter mais ou menos um investimento de 2 mil por mês. Legal. Eu não tinha pensado nisso, verdade. Você entendeu? Só para você ter uma referência se é viável, porque o teu histórico já mostra que é um custo significativo. R$24 é um custo alto de aquisição. Aí não vem... Na verdade, assim, Coleone, como é uma assinatura, meu CAC de R$24 é em cima da assinatura do primeiro mês. Então, ele vai diminuindo de acordo com o LTV do cliente. Por exemplo, eu quis ser conservador. Então, eu falei assim, não, se o cara fosse ficar um mês comigo, eu pagava 24 para ter ele, a minha assinatura é R$29,90. Então, se ele ficar só um mês comigo, eu ainda estou positivo. Mas esse CAC ele vai diminuindo à medida que o meu assinante continua assinante, né? Sim. Hoje, os que cancelam com a gente, no mínimo, fica 2 meses. Os que cancelam. Os que não cancelam estão até hoje, né? Então, A vantagem é você vai trabalhar com duas variáveis, o custo de aquisição e o custo de permanência. Certo? Que você vai ter um custo para fazer com que a pessoa permaneça, né? De relacionamento, de atender, algumas coisas. Bem menor que a aquisição, mas tem um custo pequeno aí, tem que ser considerado. Então, a projeção que você pode fazer, se é 1.000, faz uma projeção de quanto você precisa investir por um ano. O meu target é um ano. Eu lembro que na leiturinha, eu conversava muito com o Rodolfo, e o Rodolfo falou assim, puxa, agora eu preciso atingir 20 mil. Ele ia por etapa, tá? Então, ele ia por etapa. Então, ele tinha uns investimentos e um processo totalmente voltado para atingir aquelas metas para escalar. Hoje está com 210 mil. Ele não está mais lá, mas o número que ele tem hoje é esse. Mas é por etapa. E a cada etapa você vai definir o que você precisa investir. Você quer chegar a 1 milhão? 24 milhões, é isso? Você tem que colocar 24 milhões no mercado, pelo teu CAC hoje. Não é fácil, né? Não, 1 milhão de assinantes é muita coisa. Então, o mercado que a gente está, nicho do nicho, é complicado. Mas 1.000 é a meta agora, 1.000 é a próxima meta. Então, essa escola de 1 milhão, imagine quanto que eles investiram, quanto ele investiu para chegar a 1 milhão.
Não, e o mercado deles, né? Eles é uma plataforma de negócios. Bom, Não 4 fala de- milhões, no mínimo, é R$ 4 o CAC de aquisição. Que é um valor tranquilo. Tranquilo não, um valor considerável. Mas 4 milhões. E uma barreira aí, ô Coleone, que a gente também achou que era fazendo. A gente fez muito essa conta para os lançamentos internos. Ah, a gente colocou 3, voltou 12. A gente colocou 5, voltou 30. Opa, achamos uma mina de ouro. Só que tem um problema. Chega uma hora que o Facebook, o Instagram e as plataformas que você anuncia não entregam o valor de dinheiro que você coloca. Então, não é uma questão só de dinheiro versus resultado. É uma questão, assim, que você tem que ter público para aquele dinheiro que você está colocando. Então, a gente chegou numa outra barreira, que é essa. A gente achou assim, agora a gente pega o resultado, reinveste, pega o resultado, reinveste e vamos crescendo. Não, chegou uma hora que a gente colocou 10 e ele não gastou 8. E aí começou a patinar. E aí você fala assim, o que precisa? Precisa aumentar a tua base de quem consome teus conteúdos, né? E a gente precisou voltar e fazer toda uma reestruturação de estratégia de conteúdo, distribuição, para aumentar a base, que é gradativa, para atingir esse resultado. Então tem mais essa, porque o público frio é dificílimo você trabalhar. Você mandar um anúncio para um cara que nunca viu tua cara e falar, compra minha assinatura, o que compra leva o teu carro lá para cima. Você paga muito mais para ter ele. E mesmo assim, comparado ao do público quente, que já está acostumado com você, teu CAC é pequeno e muito fácil vender. Muito fácil. Já te conhece, né? Mas quando você não compra seguidor no Instagram e no Facebook para você aumentar a tua base, é pauleira também. Não é fácil. Uma pergunta, uma curiosidade. A Conca, eles já tiveram 1 milhão de alunos ou eles têm 1 milhão ativos? Porque Eu acho que já tiveram. eles têm esse custo de 1 milhão agora, né? Então, uma coisa é eu ter aquele custo simultâneo para 1 milhão, ou eu já tive 1 milhão, mas hoje... Não, eu acho que eles já tiveram, porque quando eu passo esse número para os outros, eu sempre passo os cheios. Já tivemos tantos alunos, foram a quantidade de passaram por aqui, já passou 1 milhão de pessoas. Exatamente. Agora, quando você fala de clientes ativos, né, que estão pagando e são hoje clientes, aí eu acho que esse número deve ser menor. Com a Conca, especificamente, eu já fiz um curso com eles, muito legal, por sinal, muito bem estruturado, tudo. Mas eu fiz o curso gratuito. Né? No ano passado, que tinha muita coisa gratuita. Olha aí, ó, o Benê já catou o segredo. 500 mil é gratuito. Pode ser, Benê. É que eles usam como porta de entrada, né? É marketing, né? Porque aí você que era um lead frio, quando você faz um curso gratuito, você torna um lead quente, né? Você conheceu eles, conheceu o produto, e aí para vender para você fica infinitamente mais fácil. Verdade. Mas essa questão do público gratuito, que é ainda hoje muito forte, mas ele gera leads e gera um número de... já passou 1 milhão de pessoas aqui. É verdade. Eu não faturei R$1, mas passou. Não, e eu, por exemplo, eu já vi vários cursos deles bons, só que ainda eu não tive realmente a necessidade, mas a hora que eu tiver necessidade, eu já sei onde eu vou, porque eu gostei do produto deles. E eu recomendo para todo mundo, entendeu? Uma plataforma fantástica, né? Os caras souberam pegar uma veia ali que... Acho que ele tem uns concorrentes, né? O meusucesso.com, do próprio Flávio, era um concorrente deles. Mas acho que eles abordaram muito mais assuntos diversos do que o Meu Sucesso, né? O Meu Sucesso ficou meio estagnado no estudo de caso. E aí, meninas? Então, Pode falar, Michele. Fala primeiro aí. tá, vamos lá. Escutando aqui a conversa, se foi realmente igual o que você falou, tudo validado, essa ideia é Estou olhando o teu microfone.
De novo. Eu achei que era a minha internet. Então Não? Tá melhor agora? Acho que é aqui, ó. Vou segurar o celular na mão, então. Eu acredito, assim, que se já foi feito, já foi validado a ideia, e é um negócio que dá certo, que vai para frente, então é a questão do correr o risco calculado, né? Se você já fez os cálculos, é bola para frente e colocar o negócio em campo para funcionar. Muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, quem é a pessoa ideal, quem vai fazer de forma correta, quem vai ser a melhor pessoa para fazer, e muitas vezes a gente fica demorando a fazer certas ações dentro da nossa empresa, porque a gente sempre fica tentando caçar uma pessoa ideal ou um perfil ideal para fazer. Eu acho que nesse momento, assim, se você já realmente validou a ideia, tá tudo com ela na ponta do papel, você precisa de uma pessoa para vender, o ideal é você pegar uma caneta e um papel e escrever lá qual é esse perfil desse vendedor que você quer. É uma pessoa que ela vai vender de casa, ela vai precisar ter uma internet, vai precisar ter um computador, vai precisar ter um telefone para fazer esses contatos. Define primeiro esse perfil dessa pessoa e depois você começa a correr atrás e buscar, assim, não a princípio talvez um funcionário para você, mas sim uma parceria de alguém que possa vender e receber, a princípio, uma comissão em cima dessas vendas, né? Legal. Porque tem muitas pessoas aí no mercado, né, que com esse negócio de pandemia realmente foram mandados embora, estão precisando trabalhar e realmente aceitariam, de uma certa forma, fazer esse tipo de serviço, né? Às vezes os próprios alunos, né, Michele? Fazer a captação para você desses alunos. Então, de repente, não vai ser uma pessoa que vai ser um funcionário seu, e sim um parceiro seu nesse primeiro momento. E tudo vai de uma conversa, né? Então, olha, o que eu preciso é isso, 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 você vai ganhar tanto X de comissão em cima das vendas que você fizer, e é uma coisa que coloca à frente, né? Quanto mais vender, melhor. Mas se você ficar parado, nada vende. É igual o meu caso aqui. Eu estava comentando com a Regiane, mandei mensagem para ele, né, para o Leone, para o Benê, que eu tinha medo de fazer delivery. Não era medo. Eu demorei muito para colocar o carro na rua. Eu sei que delivery vende, delivery vai para frente, tudo. Mas assim, eu ficava, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer um cardápio? Como é que eu vou vender? Eu já tinha WhatsApp, já tinha Instagram, já tinha Facebook na loja, tudo isso funcionando, mas tinha, de uma certa forma, o receio e o medo. Como eu vou vender? Como isso vai ser contabilizado? Como vai ser essa venda? Como isso vai chegar para o cliente? Eu realmente até demorei bastante. Daquela primeira nossa conversa que nós tivemos no grupo, eu devo ter demorado aí uns 4 meses, mais ou menos, para colocar essa ideia esse mês que eu comecei a fazer. Mas quando a gente começa a fazer, a gente vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e realmente a gente vai tendo outras ideias e outras atitudes que a gente vê, poxa, tá vindo a venda, então vamos provocar mais, vamos vender mais. Então, realmente, comecei com um motoqueiro, agora já estou com 2 motoqueiros. Antes eu não tinha, ficava preocupada em quem ia atender, comecei a utilizar as meninas do meu caixa mesmo. Agora, hoje mesmo, eu já fiz um escopo, uma contratação de uma menina. Ela já começou, inclusive, a fazer o teste hoje lá na loja, dessa questão do atendimento Facebook, WhatsApp, receber pedidos, porque realmente é uma coisa que está aumentando a cada dia. Então, não adianta, né? Você tem que arriscar. No início, quando eu comecei, eu não tinha tantas vendas assim. Mas aí foi surgindo, eu fui fazendo com o que eu tinha, com as pessoas que eu tinha, e aí você vai verificando que você precisa profissionalizar isso realmente, e você vai identificando os perfis e pegando as pessoas que melhor te ajudam, né? Mas, a princípio, quando eu comecei usando pessoas da casa, já a minha própria caixa, eu mesma fazendo esse primeiro lance, mas agora eu já fui colocando pessoas. Então, acho que é bastante assim, de você realmente, né, tirar um pouquinho desse medo, né, arriscar um pouquinho mais, chamar um parceiro nessa questão de vendas, que seja apto em vendas, e começar, porque você vai ver que quando você começar, isso vai deslanchando, e até você mesmo vai pegando esse junto com essa pessoa, você pode pegando o tino e o perfil vendedor junto com essa pessoa, você vai aprendendo até junto com essa pessoa, né? Então,
Você percebeu que cresceu, depois que você começou a contratar, deu um up, Michele? Cresceu bastante? A venda delivery, sim. Na verdade, assim, eu estava utilizando as pessoas que eu já tinha na loja, né? Mas, assim, a gente chega um ponto que a gente percebe que a gente tem que profissionalizar um pouquinho mais. Então, uma pessoa, né, que saiba escrever melhor ali, dar uma resposta melhor, ou uma pessoa que fique, porque além do atendimento que eu tenho na loja, né, no restaurante, aí esse é delivery para fora. Então, como eu tinha uma caixa só, muitas vezes o cliente chegava para pagar ali no caixa, a menina estava resolvendo com ele, mas mesmo assim ela tem que responder o cliente que está lá online, esperando a resposta online para fazer a venda. Uhum. Foi esse momento agora, né, que eu defini, realmente, não, comecei a vender mais à noite no delivery, as pizzas, tudo de promoção, então foi nesse momento que eu defini, não, agora realmente eu preciso já trazer uma segunda pessoa para me ajudar nesse caso aqui. Não é uma pessoa que fica só especificamente nisso, então já tentei trazer alguém que conversei com a menina, área de atendimento, né, atendimento tanto redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e também já conversei com ela hoje que a partir desse momento a gente vai começar a trilhar algumas coisas, por exemplo, assim, porque eu tenho um fotógrafo na loja que ele tira foto para mim dos pratos, faz vídeos, então eu vou começar junto com ela, né, a trilhar caminhos assim. Então hoje vamos por assim, hoje é quarta-feira. O que nós vamos postar na quarta-feira? Então, na quarta-feira, nós vamos postar que temos o delivery, que nós também atendemos na loja de tal a tal horário. Então, assim, a gente começar a profissionalizar um pouquinho mais isso e realmente direcionar o nosso marketing da empresa, sabe? De início, é realmente um pouco complicado mesmo. A gente tem que abraçar e fazer tudo de uma vez. Mas chega um momento que a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? E até uma coisa interessante que eu estava comentando, eu tinha um ego muito grande com relação às minhas redes sociais, que só eu tinha que responder, só eu tinha que dar o retorno para o cliente. Então, assim, eu chegava em casa à noite, agora, eu não tinha paz, não tinha vida. Porque os clientes chegam em casa à noite, aí realmente, né, eles vão ver redes sociais, vão ver o que a gente postou e tal, e muitos perguntam, quanto está o rodízio? Qual é a promoção para aniversariante? Então, realmente, eu chegava em casa, era a mesma coisa de eu estar lá trabalhando, porque eu tinha que ficar com o celular o tempo todo respondendo. Então, eu parei um pouquinho com esse ego e assim, não está extremamente fácil, mas já estou passando para as meninas, olha, deixei respostas padrões no computador, por exemplo, se o cliente perguntar do almoço, essas aqui as orientações, se o cliente perguntar da janta, essas aqui as orientações. Então, a partir do momento que a gente começa a pegar outras pessoas para ajudar a gente a fazer as coisas também, a gente começa a ter até uma visão melhor do que mais a gente pode fazer para vender, né? O que mais a gente pode fazer para vender. E não assim, não necessariamente eu peguei uma menina que está lá no caixa fazendo esse delivery, ela me disse, olha, eu não tenho nenhum curso na área de atendimento. Eu falei, mas qual é a sua escolaridade? É o segundo grau completo. Você escreve bem? Eu escrevo bem. Então, assim, não necessariamente você precisa pegar a melhor pessoa do mundo. Escolha um currículo, né, assim, um perfil de um candidato que você quer, converse com ele e já comece a fazer o teste. Dali vão surgir outras ideias. Essa pessoa está fazendo isso assim, ou realmente não, né? Ou não, a pessoa não vai servir para você. Mas o ideal é defina quem você precisa. Você precisa de uma pessoa de vendas porque vocês não têm afinidade em vendas. Então, defina uma pessoa de venda, um escopo, converse com algumas pessoas, tenta fechar uma parceria início para não ter custo, né, com folha de pagamento e tudo mais, e sim uma comissão em cima desse valor, um parceiro para a loja mesmo, e comece a ter as vendas. A partir do momento que teve as vendas, aí tá dando legal com a pessoa, então vamos lá, vamos para o passo da frente, um registro, né, alguma coisa assim, porque hoje na situação que tá, como se diz, um ajudando o outro, né? Nossa, legal. Uhum. E até para eu comparar, né, com os resultados dos anúncios, né? Exatamente. Às vezes ela me dá um CAC menor, às vezes o valor que eu estou pagando para ela em comissão ou em salário é menos que o meu CAC de anúncio no Facebook, no Instagram. E aí eu não vou deixar de fazer o anúncio, né?
Mas eu posso ter as duas Aham. filhas até para comparar elas, né? Acho que muito legal a ideia. O mais é o começar. A partir do momento que você começa, vão surgindo outras ideias, né, para você colocar nesse seu negócio. Uhum. Oi, Alisson. E aí, Rê, tudo bom? Eu entrei um pouquinho depois, porque tive um imprevisto com a pequenininha aqui, mas eu queria te comentar algumas coisas. Eu concordo muito com o que a Michelle, o Benê, o Colione colocou aqui pra gente, mas eu também queria acrescentar algumas coisas. É para reflexão mesmo, né? Para você pensar no que pode te agregar. Eu acredito que toda troca de experiência é muito válida, né? E todo início de negócio, ele tem suas peculiaridades, né? Não existe o certo ou o errado, né? Mas eu queria te falar duas questões. Eu acho muito legal a gente realmente ter uma visão de onde a gente quer chegar. E a gente se inspirar em pessoas e em negócios que a gente realmente fala, nossa, eu quero um dia ter esse 1 milhão de assinantes, enfim. Mas a nossa realidade é a nossa. Eu vi quando você estava comentando da tua evolução e falando desse último ano teu, mas assim, a gente nunca pode se diminuir e se comparar com os outros como se a nossa história ela fosse menor ou se ela fosse inferior à do outro, né? Eu acho que assim é muito válido quando a gente sabe onde a gente quer chegar, porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se compara com o outro, né? Ontem eu, inclusive, fiz uma publicação nesse sentido, porque assim, a gente realmente precisa se comparar com a nossa evolução, né? Quanto que eu progredi hoje? Porque assim, celebrar as pequenas conquistas, né? Isso daí é uma coisa tão boba para tanta gente, mas tão valiosa em tempos que a gente está vivendo, né? Então, assim, hoje talvez você conseguiu fazer coisas que até ontem você não estava conseguindo, mas é uma evolução diária, né? Inclusive, assim, essa troca de experiência nossa, essa troca de ideias que a gente tem, eu acredito que é muito valioso tudo isso daqui. É importante, inclusive, para nós que estamos aqui. A gente aprende com o seu negócio, você aprende conosco e a gente gera conhecimento. E conhecimento não tem preço que pague, né? Então, quando, por exemplo, semana passada eu vi a história, eu estava lendo a história de uma da fundadora do Nubank, né? E ela comentando a maternidade, o período que ela passou e tal. E aí eu pensei, falei, nossa, poxa vida, eu 1 ano praticamente em casa e cuidando da minha pequena e tal. Eu falei, meu Deus, mas o quanto eu evoluí como pessoa, como mulher, inclusive como empreendedora nesse 1 ano, né? Tanto de valores, tanto de coisas que a gente conquista ao longo de 1 ano. Muitas vezes a gente realmente se coloca nesse mundo de hoje, muita imagem, a gente se coloca muitas vezes aquém, né? Pensando, nossa, como que um dia eu vou chegar lá? Como que um dia eu vou ter esse 1 milhão de reais aos 30 anos que tanta gente fala que parecia tão fácil, né? Quando eu tinha 20? E por que eu não tenho ele hoje com 33, com 34? Por quê? Mas esse é a grande chave da vida, né? Quando a gente realmente olha para a nossa história e a gente se abraça, se acolhe, né? E tem esse olhar para nós mesmos com gratidão e com carinho, as coisas evoluem. E agora eu vou falar uma coisa que talvez você não vai gostar muito, mas eu preciso falar. Pode falar. Gente, quando o Coleone ele trouxe para nós a tua história, talvez o Coleone ele não lembre, mas tem algumas lives para trás, nossa, que ele comentou, não lembro se foi no Clubhouse, uma das primeiras, ou se foi aqui mesmo. E ele comentou sobre você e o tanto que ele ficou maravilhado ao ouvir de você em um outro grupo que eu não sei qual foi. Você comentou sobre sua história, você comentou sobre o seu trabalho. E eu falei, poxa, mas é o Alisson? Mas eu conheço o Alisson há quantos anos? Como que eu não sei disso?
E eu não falei isso para o Coleone no dia. Mas o principal vendedor de nós mesmos é nós. Não tem como eu contratar alguém para vender a minha empresa se eu mesmo não vendo ela. Exatamente. Então, honestamente, assim, a gente já passou tanto tempo junto, eu já te conheço há tanto tempo, e eu não sabia. De verdade, eu não fazia ideia. E eu fiquei maravilhada com o que ele contou. Falei, poxa, mas como assim? Então, eu vou te dar esse puxão de orelha aqui. Eu acho que o principal que a gente tem que se vender, a gente carrega a nossa empresa para onde a gente for. É uma coisa, eu vou falar, vou fazer um comentário aqui. Quando eu era jovem, o meu pai ele falava muito isso para mim. Ele falava: presta atenção com quem você vai, aonde você vai, porque você está carregando não só uma pessoa física hoje, mas um PJ também. E isso é uma verdade, porque a gente carrega a nossa empresa para onde a gente vai. E a nossa imagem reflete muito isso. Então, a gente precisa vender ela o tempo todo. Não ser aquele papagaio, né, que fica se vendendo, não é isso, entendo o que eu quero dizer. Mas a gente precisa compartilhar com o outro aquilo que a gente está fazendo de legal, até mesmo para que exista a troca. Isso é fundamental, até porque eu acho valiosíssimo Libras no comércio, nas indústrias, onde quer que seja. Mas se eu não conheço quem faça, como que eu vou propagar até mesmo o teu trabalho? Eu posso ser uma vendedora tua, sem nem trabalhar para você. O Coleone, ele foi um vendedor teu esses tempos atrás, sem você saber. E Obrigado. mas a gente precisa compartilhar. Vou dar o Compartilhar a link nossa depois. história, compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar o que a gente tem feito nas nossas mídias sociais. Esses dias eu dei um puxão de orelha na Michelle e falei: Michelle, qual que é o teu negócio? Porque eu nunca vi. Ela, mas eu não publico nas minhas redes sociais. Eu falei, mas então como que a gente vai saber? E é uma realidade, a gente carrega conosco as nossas bagagens, né? E a gente precisa compartilhar elas a todo momento. E para que a venda aconteça, a gente precisa dar a cara a tapa, literalmente. A gente tem que falar: olha, eu sou tal, eu sou de tal empresa, trabalho com ela há tantos anos, nem sabia que tinha 3 anos, gente, como assim? O que está acontecendo? Eu peguei um pouquinho depois, mas eu digo, depois eu vou pegar a gravação para assistir tudo, mas eu digo assim, é muito importante você vender a sua empresa. Antes de você contratar alguém, eu honestamente, hoje eu não contrataria. Eu acho honestamente que o Alisson ele precisa começar a ele vender a empresa, porque até mesmo para que as pessoas. Foi isso que eu escutei da minha esposa. Porque Você tem que aprender primeiro a você vender, até para saber ensinar um vendedor que for entrar. Exatamente. E se fosse para eu contratar alguém, no teu caso, seria para fazer o operacional que hoje te ocupa tempo e você vender. Porque ninguém melhor do que você para conhecer o seu negócio e efetuar a venda. Se é isso o gargalo, se é aí que está pegando. É verdade, né? Legal, também é uma opção, né? Então. Eu tiro o operacional de mim, que é uma coisa que eu já sei ensinar para o outro e com autoridade para isso, né? Porque isso eu sei fazer bem feito. E aí eu vou quebrar a cara nas vendas até eu aprender. Né? Exatamente. A gente teve uma live aqui sensacional, que foi a do Fernando do Nafar. E ele trouxe exatamente isso para a gente. Ele é formado em área de saúde, nada a ver com o administrativo. E ele nos trouxe que, à medida que ele ia elaborando a empresa dele e que ele ia dando a cara a tapa no negócio novo, ele foi se profissionalizando. Ele foi em busca de conhecimento à medida que precisava. Na hora que ele percebeu, eu preciso me aprofundar em finanças, ele fez um curso de finanças. Ele precisava de um curso de gestão, de marketing, de vendas, do que fosse. Ele foi atrás de acordo com as necessidades. Foi o que a Michelle fez, né? Ela já começou com o suporte, né? O pessoal que ela contratou é para suporte.
As nossas 2 últimas lives, a gente também falou sobre isso, questão da gente se planejar, da gente ir em busca de conhecimento baseado na necessidade, que para mim foi algo revolucionário, que eu falei, poxa, eu saio fazendo curso à torta e à direita e não reflito no qual a minha necessidade, ou eu saio assistindo vídeos, acompanhando empresas e evolução de cada uma, mas eu não busco aquilo que eu preciso hoje. Então, é uma dica que eu te dou. Às vezes a gente se compara muito com o outro, mas a gente não se enxerga, a gente não olha para si próprio. Às vezes a gente vê muito assim, nossa, aquele cara, ele é um bilionário porque ele está lá e fez acontecer, tem um patrimônio de não sei quantos milhões, tá, mas e a minha história? Quem eu sou hoje é um passo de cada vez. Não adianta eu querer investir na bolsa, fazer acontecer e tal, se eu preciso gerir os R$ 1.000, 2.000, de acordo com a nossa história, a nossa vivência, um passo de cada vez que a gente alcança aquele objetivo maior. Não é da noite para o dia, ninguém nasce sabendo tudo, e por isso que a gente precisa, primeiro, se acolher para depois ir em busca do maior. Eu tenho feito esse processo comigo, tem sido muito enriquecedor para mim, e eu acho muito prudente eu compartilhar agora. Peço desculpas por esse comentário que eu fiz com Ah, você. capaz, eu vou ver essa. Nossa. É muito pertinente, porque, poxa, eu te conheço há quantos anos, Alisson? Não, você falou uma verdade, eu não publico nada da empresa no meu perfil particular, assim, E eu não sabia. eu vejo a Libras muito como algo que eu me vejo assim, empreendendo na Libras, mas poderia ser em outra coisa. Então, por que é na Libras? Porque hoje é a especialidade do meu sócio, é o produto que a gente tem. Mas eu tenho muita afinidade com o empreendedorismo, com os negócios, que por acaso é a Libras hoje. Então, talvez você me abriu o olho para uma coisa que eu não estava percebendo, tanto que eu não divulgo em rede social. Às vezes, assim, quem já me conhece, está próximo, vê que tem alguma coisa que eu publico que tem a ver com o meu negócio, mas igual você falou, quem está um pouquinho mais longe, nem faz ideia do que eu trabalho, com o que eu mexo, nada. E é super importante, sim, aprender primeiro a se vender, a mostrar o que você está fazendo, né? Tem muito boas referências de amigos que fazem isso, nossa, de uma forma espetacular. E, nossa, obrigado pelo conselho, vai ser super válido, realmente. E a gente precisa aprender com quem está perto, sabe? A gente precisa aprender com quem está próximo da gente, né? Eu, honestamente, eu parei de seguir influencer sério, de longe e comecei realmente a ver quem está perto, quem pode me influenciar para o bem e que eu possa crescer e evoluir vendo o sucesso do outro perto de mim. Uhum. Não como muita gente faz, por inveja ou por, eu gosto de ver o outro bem, mas desde que ele não fique melhor do que eu. Não, não é por isso. Porque muita gente, se não for a maioria, é assim, infelizmente, né? Mas a gente precisa se alegrar com o sucesso do outro e buscar ajuda. Me coloco 100% à tua disposição. Minha vida sempre foi venda, Que legal, é verdade, olha você só. sabe disso, né? E a gente praticamente é vizinho, né? Está Então, contratado. e aqui você está em meio a amigos e o grupo tem esse propósito. O grupo está à disposição justamente para isso. A gente criou com esse intuito de que toda quarta às 19 horas a gente possa ter essa troca, ter essa sintonia e fazer com que todo mundo cresça junto, evolua junto. Eu falando com você, eu estou me melhorando e assim por diante. Nos ajude a divulgar o grupo, traga mais pessoas para as próximas semanas, porque tudo que você trouxe para a gente tem falado muita coisa muito legal aqui nas últimas semanas. Eu tenho perdido. E eu acredito que vai ajudar muita gente, viu? E de verdade, encarna, veste a camisa da tua empresa, Alisson.
Sabe o que o pessoal me pergunta, Rê, direto, se eu sei livros? Você sabe livro? Não, não sei livros. Então, meu amigo, realmente essa foi a live do puxão de orelha. Verdade. Mas obrigado, viu, gente? Eu acho que ficou bem. Acho que o assunto ficou bem, assim, bem completo, né? Esse crescimento, ele não. Ele vai acontecer, né? Mas eu acho que o mais legal dessa live, mais importante, foi essa questão, o de não se comparar, né? Cada um tem o seu momento, o seu negócio, né? Às vezes, se comparar até com uma empresa, assim, que nem é do meu segmento. E outra coisa, os caras são extremamente fora da caixa, né? Tem outro, né? Então, assim, eu acho que é bem isso, é valorizar que a gente está fazendo. Meu sócio está super feliz com o resultado, nunca se viu empreendendo, agora ele está dormindo e tá caindo venda para ele. Ele fala, Alisson, o cara olha o meu e-mail e tá lá, uma venda feita, uma venda feita, né? Então, assim, ele está super feliz. Então, acho que é bem isso, ser grato, né? E não se comparar, Fer, eu acho que esse é o principal recado, né? Eu acho que não precisa comparar. Eu acho que você pode olhar e aprender com as pessoas. Acho que nem a Regiane falou, quem está do meu lado pode me ensinar muito. Então, olhar com a curiosidade de aprender é uma coisa. Olhar com o desejo de ser igual é outra, né? Então, tá bom, eu vou olhar, pô, legal, os caras cresceram. Pô, mas cresceram bastante. Tá bom, eu vou ver o que os caras fizeram. Vou entender o que eles fizeram. Para ver se isso eu consigo aplicar no meu negócio. De repente não vai ser. É uma coisa muito específica que foi o cavalo selado passou na frente do cara, o cara montou e aproveitou. E isso é difícil de replicar. Então, entender como é feito é importante e eu não tenho dúvida que valorizar o teu negócio é o primeiro ponto que você tem que fazer. Não, legal. Beleza? Beleza. Além do puxão de orelha, tudo tranquilo? Tá com a orelha vermelha aí, não? Não, ela falou uma coisa super importante. Ó, é verdade. A live, se não me engano, é a live da maternidade, se não me engano, foi, né, o Regiane, que a gente falou? Foi antes, estava só eu, você e foi a live do delivery. Beleza. A Michelle entrou depois, um pouquinho depois, e o Andrés estava com a gente no início. Foi entre o Andrés, ele saiu e a Michelle entrou, você comentou, e eu fiquei assim, ó, oi, como assim? Eu Tá estava com ele vendo? esses dias, ele não falou nada, como assim? Olha que legal, olha que legal. Quando alguém vende o seu negócio, é porque ele acreditou no potencial que ele tem. Então, capacidade de mostrar o potencial você tem. Tanto é que eu fui lá, né? A gente fez uma live lá atrás, né? Um target, foi um target que a gente fez, né? Uma mentoria. Fez um target, a gente fez uma mentoria lá. Ele veio aqui, já veio no escritório aqui para a gente conversar sobre isso. Então eu conheço a história porque eu estava ajudando ele na formatação do negócio lá atrás e vendo a evolução, vendo as características. Mas você sabe vender. E Isso não é atingir agora, é deixar de cobrar e vender mais. Pois é, né? Quando a gente faz o que ele comentou, né, da gente olhar para o outro se comparando, né, olhando para a história do outro, ao invés de olhar com olhos de aprendizado, mas com olhos de comparação, a gente pode correr um grave risco de se inferiorizar. Comparar teu bastidor com o palco do outro, o pessoal fala, né? Exatamente, Ou porque senão a tua página 2 com a página 50, né? De alguém que já caminhou aí quase que o percurso inteiro. isso dá um Isso gera desânimo na gente, né? Eu entendo porque você deixou de seguir vários influenciadores. Porque exatamente por isso. Às vezes, quando você olha a página 1 do cara, às vezes ele estava até com os mesmos perrengues que você, né? ou pior. Ou pior. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Só que a gente não tem noção do quanto de ensino a gente tem e o quanto a nossa história é rica.
e o quanto a gente precisa falar e divulgar ela. Porque eu tenho 33 anos e eu sei que muita gente, óbvio, quem sou eu para me comparar com alguém ou para, né? Realmente vai ter N pessoas com muito mais capacidade do que eu, até mesmo para estar aqui falando agora. Só que quando a gente vê a bagagem que a gente tem e a história que a gente carrega, a gente fala, não, mas olha que bacana, eu tenho conteúdo para compartilhar. Eu não sei qual é a tua empresa, sendo honesta aqui. Eu não sei qual que é o perfil dela no Instagram, no Facebook, se está divulgando a jornada dela, esses 3 anos, o que está se falando dela, o que você comenta da história dos sócios, como que são os sócios e tudo que eles têm de conteúdo, tudo isso é venda. É, Você já tem bagagem o eu suficiente de venda, preciso você começar a falar, a verdade. E é uma já coisa que eu mais gosto de falar isso, né? Que eu mais gosto de falar é de negócios e empreendedorismo. Meus mas amigos não assim, aguentam mais, eu chego em roda de conversa e já vem assunto de negócio. Alisson, Eu me você esforço para falar de outras coisas, mas quando vejo, já comecei a falar de negócio, finanças, empreendedorismo, mas o pessoal Mas eu não. te deixo falar de outros. Eu nunca te vi falar de você. Por isso eu não conheço seu negócio. Aham, verdade. Vou Então, começar é a por isso que divulgar é mais. muito importante a gente realmente falar da gente com orgulho, de quem a gente é, qual é a nossa história, o que que a gente carrega, o que que a gente tem feito de legal. Poxa, olha que relato bacana que você trouxe agora do teu sócio, que ele nunca viveu tudo isso, que é uma novidade para ele. Olha que bacana isso. Isso tudo tem que ser valorizado, tem que ter orgulho de tudo isso. Verdade. Muito bem. Puxões de orelha à parte, né? Vale a reflexão. E você, na verdade, tudo que a gente falou aqui são percepções que a gente de fora, que não está vivenciando, tem. Talvez possa trazer alguma reflexão para você, mas de fato, você é o cara. É você que vai decidir o que é melhor. Se já é o momento de contratar ou não, né? Se você está confortável em ter um modelo de captação de cliente que é replicável para outras pessoas, você pode ensinar, você pode orientar e fazer isso escalar, ou se talvez a contratação vai te gerar mais trabalho para orientar e avaliar e de repente a venda não vai ser tão satisfatória quanto você quer. Então talvez olhar para essa hipótese de venda e formatar ela. Qual é a melhor hipótese de venda? Como é que eu vendo para uma empresa? Como é que eu vendo para um cliente final? O seu negócio atende os dois lados, certo? Uhum. Então são características diferentes de venda, estratégias diferentes de venda que as pessoas precisam ter. São 3 áreas completamente diferentes, na verdade. Assinatura, curso presencial, curso online e B2B. Uhum. Totalmente diferente. Então é isso, meu amigo. Bota a boca no trombone aí, cara. Beleza, gente. Muito obrigado aí por essa oportunidade de compartilhar. A minha palavra final é que as referências são importantes, lógico, né? Mas cada um tem sua trajetória, né? Então, certamente você tem um plano que melhor, ou mais acurado, mais bem feito ou não, mas você tem algum plano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir o plano que a gente inicialmente traçou. E vai mudando na medida que as coisas vão mudando também. Então, é isso. Cada momento é um momento, cada passo é um, né? A gente aprende com as outras pessoas, aprende com o que está acontecendo em volta e vê o que é que dá para tirar daquilo e botar no nosso negócio. Nem tudo dá, mas o que dá a gente. Então, siga o seu plano, cara. Vai também um pouco na fé. Então, Acho que clareou bastante. Obrigado, gente, do tempo de vocês, das dúvidas. Obrigado mesmo.
Obrigada. Todo mundo O Priori aprendeu a fazer o I love you em Libras. Não sei se vocês sabem, viu, gente? Ó, I love you. É assim? O I, o love, o L, e o Y em Libras. Então, os três juntos é o I love you. E é um dos sinais que é universal no mundo inteiro. Eu achei que ele estava falando coisa de heavy metal, cara. Olha. Não, O heavy metal, quando eu falei que é assim, ó. assim, ó. Para ver como eu estou alfabetizado em Libras, né? Mas agora eu já sei. Isso aqui eu já aprendi há muito tempo. Alisson, obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar. Acho que a gente gerou um aprendizado para todo mundo aqui. Todo mundo saiu ganhando com isso, tenho certeza absoluta. Beleza. Boa noite para vocês, tudo de bom. Falou. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.